Na névoa espessa de Londres, um violinista some na noite de sua própria glória, deixando apenas o instrumento manchado de vermelho. Holmes e Watson seguem o rastro entre conservatórios enevoados, partituras cifradas e o eco fantasmagórico de uma melodia que ninguém deveria ter ouvido. Entre cordas rompidas, segredos de família e o cheiro de resina antiga, o detetive descobre que o silêncio às vezes grita mais alto que qualquer música. Quando a última nota soar, só restará saber quem calou o violino e por quê. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Acomodem-se, pois hoje mergulhamos em O Silêncio do Violino. Respire fundo, deixe o som da noite entrar suave pela janela e sinta o cheiro de papel velho, madeira polida e a umidade que Londres carrega em suas ruas estreitas. Permita-se perder entre corredores de música esquecida, salões onde a luz da vela dança nas paredes e o eco distante de um violino que insiste em tocar mesmo no vazio. Que a história comece. A noite caía sobre Londres com aquela melancolia densa, úmida, quase tangível, daquelas que fazem a cidade inteira parecer menor, mais encolhida, como se cada rua estreita fosse um sussurro guardado entre paredes de tijolo enegrecido pelo tempo e pela fuligem que o inverno espalha sem piedade. O cheiro de carvão queimado se misturava ao aroma distante de pão recém-saído dos fornos das padarias. Mas havia algo mais ali, algo que pairava invisível entre as esquinas mal iluminadas pelos lampiões trêmulos. O cheiro de segredo, de medo abafado, de promessas partidas que a névoa carrega consigo como se fosse a própria memória da cidade tentando se esconder de si mesma. As sombras dançavam nos cantos das vielas e cada passo ecoava com uma reverência quase religiosa, como se o próprio chão soubesse que algo terrível estava prestes a vir à tona e guardasse, no silêncio de suas pedras úmidas, a certeza de que a verdade sempre dói mais do que a mentira. Sherlock Holmes caminhava pela Baker Street com aquela postura rígida mas elegante, os ombros ligeiramente curvados contra o frio cortante que insistia em penetrar até os ossos, o casaco escuro se fundindo com a penumbra como se ele próprio fosse apenas mais uma sombra entre tantas outras, e o cachimbo entre os dedos soltava uma fumaça fina, perfumada, que se entrelaçava com a névoa e desaparecia lentamente, como pensamentos que se dissolvem antes de se tornarem palavras. Ao seu lado, doutor, Watson acompanhava o ritmo, as mãos enfiadas nos bolsões do sobretudo, o rosto corado pelo frio, mas os olhos atentos, sempre atentos, àquele silêncio pesado que Holmes carregava consigo quando pressentia que algo de extraordinário ou terrível estava a caminho. Havia no ar daquela noite uma tensão que nem a fumaça das chaminés, nem o murmúrio distante das carruagens, nem mesmo o tilintar suave dos lampiões conseguia disfarçar, e ambos sentiam, sem precisar dizê-lo em voz alta, que Londres inteira parecia prender a respiração, esperando, aguardando, como se a própria cidade soubesse que o mistério já havia começado. Ao chegarem ao número 221B, a senhora Hudson os recebeu com aquele olhar que misturava preocupação e curiosidade, os olhos brilhando à luz fraca da entrada, as mãos ainda úmidas de lavar a louça do jantar, o cheiro de sabão e água quente se misturando ao perfume suave de camomila que ela sempre carregava nas dobras do avental. "Um cavalheiro os aguarda, Sr. Holmes", disse ela, a voz baixa mas firme, como quem teme que até as paredes possam ouvir demais. Chegou há pouco mais de uma hora. Está nervoso, Sr. Holmes, muito nervoso. Não parou de andar de um lado para o outro, como passarinho preso em gaiola pequena demais. Holmes acenou brevemente, subindo as escadas sem pressa, cada degrau rangendo baixinho sob o peso de seus passos calculados, e Watson, logo atrás,
Sentia o cheiro familiar daquela casa, madeira velha, papel antigo, fumaça de tabaco impregnada nas cortinas, o leve odor metálico das pipetas de experimentos químicos que Holmes insistia em deixar sobre a mesa da sala, misturado ao perfume doce e levemente acre do pó de cocaína que o detetive usava nos dias mais entediantes, embora Watson sempre tentasse sem sucesso dissuadi-lo daquele hábito perigoso. Ao entrar na sala, depararam-se com um homem de meia idade, terno escuro impecável, gravata perfeitamente ajustada, mas as mãos inquietas, tremendo levemente enquanto seguravam o chapéu como se fosse a única coisa capaz de mantê-lo ancorado à realidade. E o cheiro que ele exalava, água de colônia cara misturada ao suor nervoso, ao medo mal disfarçado, preenchia o ambiente já carregado pelo calor baixo da lareira, onde as chamas se arrastavam preguiçosas sobre a lenha úmida, crepitando, baixinho, como quem conta segredos para ninguém. Sr. Holmes, começou o visitante, levantando-se de forma abrupta, quase derrubando a cadeira onde estivera sentado, a voz trêmula, mas firme, o suficiente para esconder por instantes o pânico que brilhava nos olhos. Meu nome é Henry Ashford, sou empresário de músicos, venho por um caso que me assombra, Sr. Holmes, algo que ninguém consegue explicar. Holmes sentou-se em sua poltrona favorita, aquela gasta nas laterais, pelo uso constante, o couro rachado em alguns pontos, mas ainda digna, e cruzou as pernas com a elegância calculada de quem sabe que o silêncio, às vezes, pressiona mais do que qualquer pergunta. Watson ocupou seu lugar habitual, tirando do bolso o pequeno caderno de anotações e a caneta que ele sempre carregava, pronto para registrar cada detalhe, cada palavra, cada respiração entrecortada que o visitante soltava entre frases. A lareira estalava baixinho, lançando sombras longas e dançantes nas paredes repletas de estantes carregadas de livros empoeirados, de frascos de vidro com líquidos de cores estranhas, de mapas amarelados pelo tempo e de objetos curiosos acumulados ao longo de anos de investigações que desafiavam a lógica e a razão. Mas prossiga, disse Holmes, a voz baixa, quase sussurrada, mas com aquela curiosidade contida, aquela fome silenciosa por mistérios que Watson conhecia tão bem e que sempre prenunciava noites longas, frias, repletas de pensamentos que não deixavam ninguém dormir em paz. Ashford respirou fundo, como se reunisse coragem para dizer algo que ele próprio não conseguia acreditar. Trata-se de Vincent Marlowe, o violinista. Talvez tenham ouvido falar dele. Watson ergueu o olhar, a caneta suspensa no ar. Claro, dizem que é o melhor da Europa. Estava prestes a se apresentar no Royal Albert Hall, não é? Exatamente, confirmou Ashford, a voz quebrando levemente no final da palavra. Ontem à noite era sua grande estreia, um concerto que esgotou ingressos em dias, que fez Londres inteira aguardar com uma expectativa quase febril. Críticos vieram de Paris, de Viena, de lugares distantes só para ouvi-lo tocar. Mas ele nunca chegou ao palco. Holmes inclinou-se levemente para a frente, os dedos entrelaçados sob o queixo, os olhos cinzentos fixos no rosto pálido do homem à sua frente. Desapareceu? Pior do que isso, Sr. Holmes. Ashford engoliu seco, o pomo de Adão subindo e descendo com dificuldade, como se cada palavra pesasse mais do que deveria. Encontraram o violino dele no camarim, manchado de sangue. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, sufocante, como se toda a sala tivesse sido preenchida por um ar mais espesso, mais difícil de respirar. Apenas o estalar fraco da lenha quebrava a quietude, e até mesmo esse som parecia hesitar, como se temesse interromper algo sagrado, algo terrível. Holmes fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra, cada nuance, cada respiração nervosa do homem à sua frente, e Watson percebeu, como sempre percebia, que algo dentro do detetive havia despertado. Aquela mente afiada, incansável,
que nunca descansava diante do inexplicável. "E o Sr. Marlowe?" perguntou Watson, a voz baixa, quase respeitosa. Nenhum vestígio. Ashford olhou para as próprias mãos, como se elas pudessem oferecer alguma resposta que ele não encontrava nas palavras, como se tivesse se dissolvido no ar, como se nunca tivesse existido. Holmes abriu os olhos lentamente, e Watson viu neles aquele brilho que conhecia tão bem, curiosidade, determinação e algo mais, algo que ele nunca conseguia nomear completamente, mas que sempre o fazia sentir que estavam prestes a mergulhar em águas profundas demais para serem navegadas sem perigo. "Conte-me tudo", disse Holmes, a voz firme agora, sem hesitação. "Desde o início, cada detalhe, por mais insignificante que pareça." E assim, enquanto a noite avançava lenta, pesada, envolta em névoa e segredos, Henry Ashford começou a contar a história de Vincent Marlowe. E a casa inteira, com suas paredes antigas e seus silêncios acumulados, parecia escutar junto com eles, como se soubesse que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Ashford começou a relatar, e cada palavra saía de sua boca como se carregasse o peso de algo que ele preferia não ter visto, não ter sentido, não ter presenciado, mas que agora o perseguia com a insistência de um fantasma que não aceita ser esquecido. Vincent Marlowe era homem de hábitos meticulosos, quase obsessivos, daqueles que organizam a vida inteira ao redor de rituais que ninguém ousa questionar, e que encontram conforto apenas na repetição exata dos mesmos gestos, dos mesmos horários, das mesmas rotas, percorridas dia após dia, como se o mundo pudesse desmoronar caso um único detalhe fosse alterado. Chegara ao teatro 3 horas antes da apresentação, como sempre fazia, carregando o violino na caixa de veludo negro que nunca deixava sair de suas mãos, e trancou-se no camarim para os últimos ensaios. Ninguém deveria perturbá-lo. Era a ordem conhecida de todos, respeitada com o tipo de silêncio reverente que só os grandes artistas conseguem impor ao mundo ao redor. Watson anotava cada detalhe, a caneta deslizando rápida sobre o papel, e Holmes permanecia imóvel, os olhos fixos no rosto de Ashford. Mas a mente, Watson sabia, já estava percorrendo os corredores daquele teatro, examinando as portas, as janelas, os cheiros e as sombras que o empresário nem sequer mencionava, mas que o detetive já enxergava com a clareza de quem vê além do que é dito. Às 8 da noite, quando deveriam chamá-lo para subir ao palco, o camareiro bateu à porta. 3 batidas firmes, respeitosas, seguidas de silêncio. Nenhuma resposta. Insistiram, chamaram, bateram novamente, e quando o silêncio se prolongou demais, quando a ansiedade começou a subir pelos corredores como uma névoa fria que se arrasta pelo chão, decidiram arrombar a entrada. E o que encontraram ali dentro fez com que até os homens mais experientes, acostumados aos bastidores e aos dramas silenciosos que os teatros escondem, recuassem, pálidos, com o cheiro do medo se misturando ao perfume adocicado de pó de arroz e verniz de madeira que sempre impregna os camarins. O quarto estava vazio, completamente vazio, como se Vincent Marlowe nunca tivesse estado ali. Mas o violino, aquela peça raríssima, avaliada em fortuna, construída por um luthier italiano do século XVIII e considerada uma das joias mais preciosas da música europeia, jazia sobre a poltrona de veludo vermelho. O verniz brilhante manchado por respingos de sangue ainda úmido, ainda fresco, que escorria pelas curvas delicadas da madeira como lágrimas pesadas demais para serem choradas. As janelas estavam trancadas por dentro, os ferrolhos intactos, sem marca de força ou arrombamento. A porta também, trancada, com a chave deixada na fechadura do lado interno, como se Marlowe tivesse desejado garantir que ninguém o perturbasse, ou que ninguém pudesse entrar para salvá-lo.
Nenhum sinal de luta, nenhum objeto fora do lugar, nenhuma cadeira tombada, nenhum espelho quebrado. Apenas o silêncio pesado, sufocante, e aquele vermelho escuro sobre as cordas tensas do instrumento, como se a música tivesse sangrado até secar. A polícia foi chamada? Indagou Holmes, a voz baixa, mas firme, cortando o ar denso da sala como lâmina afiada. Sim, imediatamente. Ashford limpou a testa com o lenço. Embora a sala não estivesse quente, era o suor frio do medo, do tipo que brota da alma e não do corpo. Mas não encontraram nada. Nenhuma pista, nenhuma pegada, nenhum fio de roupa, nenhum vestígio de luta ou fuga. Revistaram o teatro inteiro. Cada canto, cada corredor, cada depósito empoeirado. Nada. É como se ele tivesse se dissolvido no ar. Começam a cogitar que Marlowe tenha fugido voluntariamente. Mas isso é absurdo, Sr. Holmes. Ele esperara por aquela noite a vida inteira. Era o ápice de sua carreira. Não faz sentido algum. Holmes levantou-se, caminhando até a janela com passos lentos, medidos, as mãos cruzadas atrás das costas, os olhos perdidos na névoa que engolia a rua lá fora. E Watson sabia que ele não estava vendo a rua, mas sim o camarim, o violino, o sangue, o silêncio impossível daquela cena que desafiava toda a lógica, toda a razão. Havia alguém com quem ele tivesse desavenças? Inimigos, rivais, alguém que desejasse vê-lo fracassar? Ashford hesitou, e naquela hesitação, Watson percebeu que havia algo mais, algo que o homem temia dizer, algo que pesava mais do que qualquer acusação direta. Vincent era intenso, perfeccionista ao extremo. Alguns músicos o invejavam, outros o temiam. Ele não tolerava mediocridade, não aceitava desculpas e podia ser cruel com quem não atingia os padrões que ele considerava mínimos. Mas ninguém teria coragem de... Ousaria o quê, Sr. Ashford? Holmes virou-se lentamente, o rosto iluminado pela luz fraca da lareira. E havia nele uma intensidade que fazia até os mais corajosos recuarem. O empresário desviou o olhar, como se as palavras queimassem ao sair. Ele tinha uma obsessão antiga, uma fixação. Dizia que tocava melodias que ninguém mais conhecia. Composições perdidas, escondidas em manuscritos proibidos, obras que os conservatórios negavam existir. Alguns diziam que ele estava perturbado, que passava noites inteiras acordado, estudando partituras antigas que ninguém mais conseguia ler, que murmuravam histórias de compositores amaldiçoados, de músicas que matavam quem as ouvia, de notas que abriam portas para lugares onde a razão não consegue entrar. Watson franziu a testa, a caneta suspensa no ar. Perturbado como, exatamente? Ashford respirou fundo e o cheiro de seu medo, ácido, metálico, quase palpável, se espalhou pela sala como fumaça invisível. Nos últimos meses, falava de um compositor esquecido, alguém que teria morrido em circunstâncias terríveis, enlouquecido pela própria música que criara. Marlowe acreditava ter encontrado a última obra desse homem, escondida em um mosteiro abandonado no interior da França, e jurava que a tocaria na estreia. Dizia que seria a apresentação mais importante da história da música, que mudaria tudo. Holmes virou-se completamente agora, e Watson viu nos olhos do amigo aquele brilho perigoso, aquele fascínio sombrio que sempre surgia quando o caso deixava de ser simples e se transformava em algo que desafiava não apenas a lógica, mas a própria sanidade. Qual o nome desse compositor? Elias Thornwell. O nome caiu na sala, como pedra jogada em lago parado, e os círculos invisíveis de seu impacto se espalharam pelo silêncio, tocando cada canto, cada sombra, cada objeto que observava a cena, com a paciência muda dos que testemunham segredos demais.
Holmes não reagiu visivelmente, mas Watson, que o conhecia como poucos, percebeu a mudança sutil na respiração, na postura, no modo como os dedos se contraíram levemente antes de relaxarem novamente, como se o nome tivesse tocado algo profundo, algo que o detetive preferia manter guardado. "Precisarei ver o camarim", disse Holmes, decidido a voz cortante, "e examinar o violino. Imediatamente." Ashford assentiu, aliviado por finalmente ter alguém disposto a acreditar que havia mais ali do que a polícia conseguia enxergar. "Farei os arranjos. Mas, Sr. Holmes, há algo mais. Algo que ninguém quer mencionar, mas que todos ouviram." "Sim?" A voz de Holmes era baixa, perigosa, como quem sabe que está prestes a ouvir a peça final de um quebra-cabeça que ainda não consegue ver por completo. Ashford olhou para as próprias mãos, tremendo visivelmente agora. Ontem à noite, depois que descobriram o desaparecimento, depois que isolaram o camarim e expulsaram todos para longe, alguns funcionários juraram ter ouvido música, vinda do camarim vazio. Uma melodia lenta, melancólica, dolorosa. Como se o violino tocasse sozinho. Como se algo ainda estivesse lá dentro, esperando. Watson sentiu um arrepio percorrer a espinha. E até mesmo a sala, com todo o calor da lareira, pareceu ficar mais fria, mais pesada, como se as paredes tivessem absorvido aquelas palavras e as guardassem em seus tijolos antigos, prontas para sussurrá-las novamente nas noites mais silenciosas. Holmes, impassível, apenas acenou, mas Watson sabia, pela forma como os lábios se apertaram levemente, pela maneira como o olhar se voltou novamente para a janela, que algo naquilo o perturbava. Algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que já começava a tomar forma nas sombras de sua mente afiada. Interessante, muito interessante. Holmes voltou-se para Watson. "Prepare-se, Watson. Partiremos ao amanhecer. E leve seu revólver. Tenho a sensação de que este caso não será resolvido apenas com lógica." A noite avançava, e Londres continuava envolta em seu manto de névoa e mistério. E em algum lugar, entre sombras e silêncios, o violino de Vincent Marlowe aguardava, e com ele, a verdade que alguém desejava desesperadamente ocultar, ou talvez a verdade que desejava desesperadamente ser ouvida, mesmo que para isso precisasse cantar com cordas manchadas de sangue e dedos invisíveis que tocavam melodias esquecidas pelo tempo e pela razão. A manhã chegou a Londres com aquela luz pálida e hesitante, daquelas que parecem ter medo de iluminar demais, como se soubessem que certas verdades só se revelam na penumbra, e que a clareza excessiva pode machucar mais do que consolar. O céu estava carregado de nuvens baixas, cinzentas, que se arrastavam lentamente sobre os telhados enegrecidos pela fuligem de décadas, e o cheiro de chuva recente ainda impregnava o ar, misturado ao odor de pedra molhada, de ferro enferrujado, de madeira velha que nunca seca completamente. Holmes e Watson caminhavam pelas ruas ainda desertas, os passos ecoando no silêncio da madrugada que ainda não decidira se transformar em dia, e havia algo de inquietante naquele momento suspenso, como se a própria cidade aguardasse, contendo a respiração, o que viria a seguir. O teatro se erguia diante deles como uma criatura adormecida, imponente mas vulnerável, com suas colunas gregas e suas portas duplas fechadas. E Watson sentiu, ao olhar para aquela fachada majestosa, que ali dentro repousava algo mais do que um simples mistério. Ali dentro havia uma dor antiga, um segredo que doía tanto que preferia se esconder no silêncio a ser dito em voz alta. Ashford os aguardava na entrada dos fundos, pálido, com olheiras profundas que denunciavam uma noite sem sono. E ao abrir a porta para eles, o cheiro que escapou daquele corredor estreito e mal iluminado era sufocante.
madeira envelhecida, poeira acumulada em camadas que ninguém ousava mexer, o perfume adocicado e enjoativo de flores murchas deixadas em algum camarim esquecido, e por baixo de tudo isso, algo mais sutil, mais perturbador, um odor metálico, quase imperceptível, que Watson reconheceu imediatamente como o cheiro de sangue velho, de algo que foi derramado e nunca totalmente limpo, e que agora se misturava ao ar como lembrança que se recusa a partir. Holmes não disse nada, apenas inspirou fundo, absorvendo cada nuance, cada camada daquele ar denso, e Watson sabia que o amigo já estava montando o quebra-cabeça, peça por peça, cheiro por cheiro, silêncio por silêncio, como se cada detalhe fosse uma palavra em um idioma que só ele conseguia ler. O corredor se estendia à frente, longo, estreito, com paredes cobertas por papel de parede floral, já desbotado pelo tempo e pela umidade, e retratos antigos de atores e músicos do passado pendiam nas molduras de madeira escura, observando quem passava com olhos que pareciam seguir cada movimento, como se julgassem, como se soubessem de algo que os vivos ainda não conseguiam compreender. Watson sentiu um arrepio percorrer a nuca ao passar por aqueles rostos imóveis, congelados no tempo, e percebeu que Holmes também os observava, mas com aquela atenção clínica, fria, que não era medo, mas sim curiosidade sobre o que aqueles rostos haviam testemunhado ao longo dos anos, quantos segredos haviam sido sussurrados naquele corredor, quantas traições haviam sido consumadas sob aqueles olhares pintados, que nada podiam fazer além de assistir em silêncio. O camarim de Vincent Marlowe ficava no final do corredor, a porta ainda isolada por uma fita da polícia que pendia frouxa, como se até ela tivesse desistido de manter o mistério contido. Ashford hesitou antes de abrir, a mão tremendo levemente ao tocar a maçaneta, e quando finalmente empurrou a porta, o rangido que se seguiu foi tão alto, tão prolongado, que Watson teve a impressão de que a própria casa gemia de dor, como se aquela entrada fosse uma ferida sendo reaberta antes de cicatrizar. O cheiro que invadiu suas narinas foi imediato e intenso. Sangue, sim, mas também resina de violino, aquele odor doce e quase medicinal que os músicos usam para preparar as cordas, misturado ao perfume de água de colônia masculina, ao cheiro de papel velho e tinta de partituras. E algo mais, algo que Watson não conseguia identificar completamente, mas que lhe causava um desconforto profundo, como se fosse o cheiro da ausência, do vazio deixado por alguém que desapareceu sem aviso, sem despedida, sem chance de ser salvo. O camarim era pequeno, quase claustrofóbico, com uma poltrona de veludo vermelho gasto encostada na parede, um espelho largo cercado por lâmpadas que ainda estavam apagadas, uma escrivaninha de madeira escura coberta por partituras espalhadas, algumas abertas, outras dobradas, e no canto encostado na parede, como se tivesse sido deixado ali com reverência, o violino. Watson aproximou-se devagar, quase com medo de perturbar o silêncio denso que preenchia o ambiente, e ao olhar para o instrumento, sentiu o estômago se contrair. O sangue estava ali, seco, manchando o verniz dourado com respingos que formavam um padrão quase artístico, como se alguém tivesse pintado sobre a madeira com a intenção de criar algo belo e terrível ao mesmo tempo. As cordas ainda estavam tensas, intactas, e Watson imaginou, com um arrepio que percorreu a espinha, como seria o som daquele violino se alguém o tocasse agora, se aquelas cordas manchadas de sangue produziriam música ou apenas um lamento agudo, insuportável, como o grito de algo que deveria ter permanecido em silêncio. Holmes, no entanto, não olhava para o violino. Seus olhos percorriam o quarto com aquela precisão cirúrgica que Watson conhecia tão bem, examinando cada detalhe. A posição da cadeira, ligeiramente afastada da escrivaninha, como se alguém tivesse se levantado com pressa. A janela, trancada por dentro,
com o ferrolho intacto, sem marcas de arrombamento ou força, o espelho, limpo demais, brilhando com um reflexo que parecia quase artificial, como se alguém tivesse passado horas polindo aquela superfície até que ela refletisse não apenas rostos, mas também verdades que preferiam permanecer ocultas. Ele aproximou-se da escrivaninha, pegando uma das partituras com cuidado, como quem manuseia algo sagrado, e Watson viu que a tinta ainda estava fresca em algumas notas, como se Marlowe tivesse estado ali, escrevendo, corrigindo, até poucos instantes antes de desaparecer. Ele estava compondo algo novo, murmurou Holmes, mais para si mesmo do que para os outros. Algo que ele não queria que ninguém visse até estar pronto. Ashford aproximou-se pálido. Sim, ele mencionou isso. Disse que a obra de Thornwell precisava de ajustes, que não podia ser tocada da forma como foi encontrada, que ele precisava completá-la. Holmes ergueu o olhar e Watson viu naqueles olhos cinzentos uma intensidade que beirava o perigoso. Completá-la? Ou corrigi-la? Não sei, Sr. Holmes. Ele nunca explicou. Apenas disse que a música estava incompleta, que faltava algo, algo essencial. Holmes voltou sua atenção para o violino, aproximando-se lentamente, como se tivesse medo de que o instrumento pudesse, de alguma forma, reagir à sua presença. Ele se ajoelhou ao lado da poltrona, examinando o sangue com olhos clínicos, e Watson percebeu que ele não tocava o instrumento, apenas observava, absorvendo cada detalhe, cada mancha, cada gota seca que ainda brilhava levemente sob a luz fraca que entrava pela janela. O sangue está disposto de maneira curiosa, disse Holmes a voz baixa, quase um sussurro. Não é respingo de luta, não é jorrar de ferimento profundo, é deliberado. Como se alguém tivesse colocado o sangue ali com intenção, com propósito. Watson sentiu o coração acelerar. Está sugerindo que foi encenado? Estou sugerindo que há algo aqui que não compreendemos ainda. Holmes levantou-se, caminhando até a janela, tocando o ferrolho com a ponta dos dedos, sentindo a textura do metal frio, examinando cada detalhe, com aquela atenção obsessiva que fazia dele o melhor detetive de Londres, mas também o mais perturbado, o mais atormentado por mistérios que não se resolviam com facilidade. A janela está trancada por dentro, a porta também. Não há sinais de luta. E, no entanto, Marlowe desapareceu e deixou o violino para trás. Talvez tenha fugido por outra saída, sugeriu Ashford, mas sua voz carecia de convicção. Holmes virou-se lentamente e havia nele uma certeza fria, inabalável. Não, ele não fugiu. Algo o tirou daqui. Ou alguém. E esse alguém sabia exatamente o que estava fazendo. Watson olhou ao redor, sentindo o peso daquele silêncio, daquele ar denso que parecia carregar memórias de gritos nunca dados, de lutas nunca travadas, de desesperos que se dissolveram no nada sem deixar rastro, além do sangue sobre as cordas de um violino que agora repousava ali, testemunha muda de algo que desafiava toda a lógica, toda a razão. E Thornwell? Perguntou Watson a voz baixa. Quem era ele? Por que Marlowe estava tão obcecado por sua música? Holmes não respondeu imediatamente. Apenas olhou para as partituras espalhadas sobre a escrivaninha e Watson viu que ele segurava uma delas com mais força do que o necessário, como se estivesse lutando contra algo que ele próprio não conseguia nomear. Elias Thornwell, disse Holmes finalmente, a voz carregada de algo que Watson raramente ouvia nele. Hesitação. Foi um compositor do século XVII. Brilhante, dizem, mas enlouqueceu. Diziam que ele ouvia vozes, que a música que compunha não vinha dele, mas de algo outro. Algo que sussurrava em seus ouvidos durante a noite, que o guiava, que o consumia. Ele morreu jovem, trancado em um mosteiro, e sua última obra nunca foi tocada. Por quê? Watson sentiu a garganta seca.
Holmes virou-se e Watson viu nos olhos do amigo algo que raramente via: medo. Não o medo do perigo físico, mas o medo do desconhecido, do que não pode ser explicado, do que desafia a própria sanidade. Porque Watson, diziam que quem a tocasse nunca mais voltava a ser o mesmo, e que a música, uma vez iniciada, nunca mais parava, nem mesmo quando o violinista deixava de tocar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, sufocante, e Watson sentiu pela primeira vez, desde que entrara naquele camarim, que eles não estavam sozinhos. Que algo invisível, intangível, observava, esperava, aguardava o momento certo para revelar o que o sangue e o silêncio ainda não haviam conseguido dizer em voz alta. A tarde caiu sobre Londres como um véu pesado, carregada daquela umidade que se cola à pele e não sai, que penetra nos ossos e faz cada movimento parecer mais lento, mais cansado, como se a própria cidade estivesse exausta de carregar tantos segredos, tantas mentiras sussurradas em corredores escuros, tantas verdades enterradas sob camadas de névoa e silêncio. Holmes e Watson deixaram o teatro com a sensação incômoda de que algo ficara para trás, algo que os observava partir com a paciência de quem sabe que eles voltariam mais cedo ou mais tarde, porque mistérios como aquele não se resolvem com uma única visita, não se desfazem com uma única análise. Eles exigem tempo, exigem paciência, exigem que se mergulhe fundo demais, até o ponto em que não se sabe mais se está investigando o mistério ou se o mistério está investigando a alma de quem ousa desvendá-lo. O cheiro do camarim ainda impregnava suas roupas, aquele odor de sangue velho misturado à resina de violino. E Watson sentia que cada respiração trazia de volta aquela sensação opressiva, aquele peso invisível que tornava o ar mais denso, mais difícil de engolir. Holmes não falou durante o trajeto de volta para Baker Street, e Watson, que conhecia os silêncios do amigo como poucos, sabia que aquilo não era apenas concentração, era perturbação. Era algo que tocara fundo demais, que remexera memórias ou medos que o detetive preferia manter trancados em algum canto escuro da mente, longe da luz, longe da razão. Quando finalmente chegaram ao número 221B, Holmes subiu as escadas com passos pesados, incomuns para alguém que sempre se movia com aquela leveza calculada, e ao entrar na sala, foi direto para a estante onde guardava seus volumes mais antigos, aqueles que ninguém mais lia, porque tratavam de assuntos que a ciência moderna preferia ignorar, que a razão preferia descartar como superstição, mas que Holmes, em sua busca incessante por respostas, nunca conseguia abandonar completamente. Watson observava em silêncio, sentindo o cheiro de papel envelhecido, de couro rachado, de tinta que há décadas não via a luz do dia, e percebeu que o amigo procurava algo específico, algo que ele temia encontrar, mas que sabia ser necessário. Holmes, disse Watson finalmente, a voz baixa, quase hesitante. O que foi que Ashford disse que o perturbou tanto? Sobre Thornwell? Holmes parou, o dedo sobre a lombada de um livro particularmente antigo, e Watson viu que ele hesitava, como se as palavras pesassem demais para serem ditas em voz alta. Não é o que ele disse, Watson, é o que ele não disse. É o que todos evitam dizer quando mencionam aquele nome. Ele puxou o livro com cuidado, como quem manuseia algo perigoso, e Watson viu que a capa estava gasta, quase ilegível. Mas ainda havia letras douradas que formavam um título em latim que ele não conseguia ler completamente. Elias Thornwell não era apenas um compositor, Watson. Ele era outra coisa. Algo que a história preferiu esquecer, mas que alguns ainda lembram, ainda temem. Watson sentiu um arrepio. O que quer dizer com isso?
Holmes abriu o livro devagar, e o cheiro que subiu daquelas páginas amareladas era de mofo, de tempo estagnado, de palavras que há séculos esperavam para serem lidas novamente. E Watson viu que o amigo lia em silêncio, os olhos percorrendo linhas escritas em uma caligrafia antiga, quase ilegível, e que quanto mais lia, mais seu rosto se fechava, mais suas sobrancelhas se franziam, como se cada frase confirmasse algo que ele temia, mas que não conseguia evitar. "Thornwell", disse Holmes finalmente, a voz carregada de algo que Watson raramente ouvia nele. Respeito misturado a medo. Afirmava que a música não era criação humana, que era a linguagem de algo anterior, algo que existia antes das palavras, antes da razão. Ele dizia que em certos momentos, quando o silêncio era profundo o suficiente, quando a alma estava vulnerável o suficiente, era possível ouvir ecos, ecos de algo que nunca deveria ser ouvido. Watson engoliu seco, sentindo a garganta seca. E ele enlouqueceu por isso? Não, Watson. Holmes fechou o livro com cuidado, mas suas mãos tremiam levemente. Ele enlouqueceu porque conseguiu ouvir. E a última obra que compôs, dizem que foi ditada a ele, palavra por palavra, nota por nota, por algo que ele não conseguia ver, mas que sentia presente, sempre presente, sussurrando em seu ouvido, guiando sua mão sobre o papel. E quando terminou, quando a obra estava completa, ele se trancou no mosteiro e nunca mais falou. Apenas tocava, tocava sem parar, até que o silêncio finalmente o levou. O fogo da lareira estalou alto, como se reagisse às palavras, e o Watson sentiu que até a sala, com suas paredes familiares, seus móveis conhecidos, parecia diferente agora, mais sombria, mais pesada, como se as próprias sombras tivessem se alongado para ouvir melhor, para absorver aquelas palavras que não deveriam ser ditas em voz alta. E Marlowe encontrou essa obra, disse Watson, mais como constatação do que como pergunta. Sim, e decidiu tocá-la. Holmes caminhou até a janela, olhando para a rua lá fora, onde a névoa já começava a subir novamente, envolvendo os lampiões, apagando os contornos das casas, transformando Londres em um labirinto de sombras onde era fácil se perder, fácil desaparecer. E agora ele desapareceu, e o violino permanece, manchado de sangue, como se a música tivesse cobrado seu preço. Watson levantou-se, aproximando-se do amigo, e pela primeira vez desde que conhecera Holmes, viu no rosto dele algo que nunca imaginara ver. Incerteza, dúvida, medo de que a lógica, pela primeira vez, não fosse suficiente para explicar o que estava acontecendo. "Holmes", disse Watson, a voz firme, tentando trazer o amigo de volta. "Não podemos aceitar isso. Deve haver uma explicação racional. Deve haver alguém por trás disso. Alguém que deseja que acreditemos em superstição." Holmes virou-se lentamente, e Watson viu nos olhos dele aquela determinação voltando, aquela chama que nunca se apagava completamente, mesmo diante do inexplicável. "Você tem razão, Watson. Sempre tem. E é por isso que voltaremos ao teatro. Hoje à noite, quando todos tiverem ido embora, quando o silêncio for absoluto. Porque se há algo ali, se há alguém manipulando tudo isso, eles voltarão, e estaremos esperando." A noite desceu sobre Londres com pressa incomum, como se quisesse esconder algo, como se soubesse que aquela seria uma noite diferente, uma noite em que segredos antigos sairiam de seus esconderijos e verdades dolorosas finalmente se revelariam, quisessem ou não. Holmes e Watson retornaram ao teatro quando a última luz do dia já havia se apagado completamente, quando as ruas estavam desertas e apenas o som distante de carruagens ecoava entre os prédios altos, criando um ritmo fantasmagórico,
como batidas de coração de uma cidade que nunca dormia completamente, mas que às vezes fingia, às vezes se escondia atrás da névoa e do silêncio para não ter que enfrentar o que acontecia em suas sombras. Ashford lhes dera a chave dos fundos, e ao abrirem a porta, o rangido que ecoou pelos corredores vazios foi tão alto, tão prolongado, que Watson teve a certeza de que, se houvesse alguém ali dentro, já saberiam que não estavam mais sozinhos. O teatro, vazio, era completamente diferente do que fora pela manhã. Havia algo de assustador em um lugar feito para abrigar multidões quando estava completamente deserto, quando o silêncio preenchia os espaços que deveriam estar cheios de vozes, de risos, de aplausos, e tudo o que restava era o eco dos próprios passos, o cheiro de poeira e madeira velha, e a sensação incômoda de que os retratos nas paredes, aqueles rostos imóveis de atores e músicos mortos há décadas, finalmente podiam observar sem serem observados de volta. Watson sentia a mão próxima ao bolso onde guardava o revólver, não porque acreditasse que precisaria usá-lo, mas porque o peso da arma lhe dava conforto, lhe lembrava que mesmo diante do inexplicável, ainda havia coisas concretas, coisas reais, coisas que podiam ser tocadas, seguradas, usadas se necessário. Holmes caminhava à frente, segurando uma lanterna que lançava sombras longas e dançantes nas paredes, criando formas que pareciam se mover sozinhas, que pareciam seguir cada passo deles com interesse quase vivo. E Watson sentia que a casa respirava ao redor deles, que cada rangido do piso era um suspiro, cada corrente de ar frio era um sussurro, cada porta entreaberta era um convite para entrar em lugares onde talvez não devessem estar. Quando chegaram ao camarim de Marlowe, Holmes parou diante da porta, a mão sobre a maçaneta, e Watson viu que ele hesitava, como se soubesse que, ao abrir aquela porta novamente, estariam cruzando um limite, estariam adentrando um território onde a razão talvez não fosse mais suficiente para protegê-los. "Pronto, Watson?" perguntou Holmes, a voz baixa, quase um sussurro. "Sempre", respondeu Watson, embora sentisse o coração acelerar. Holmes empurrou a porta, e o rangido que se seguiu foi diferente desta vez, mais agudo, mais longo, quase como um lamento, e quando entraram no camarim, o cheiro que os envolveu foi o mesmo da manhã, mais intensificado, como se o ambiente tivesse fermentado durante o dia, como se o sangue, o medo, a ausência de Marlowe tivessem se misturado ao ar e criado algo novo, algo mais denso, mais sufocante. O violino ainda estava ali, exatamente onde o haviam deixado, mas Watson jurou, embora soubesse que era impossível, que ele parecia diferente, que as manchas de sangue pareciam mais brilhantes, mais frescas, como se tivessem sido renovadas, como se algo tivesse tocado o instrumento durante o dia e deixado novas marcas, novas provas de algo que não deveria existir. Holmes aproximou-se devagar, a lanterna erguida, iluminando cada detalhe. E foi então que Watson viu, sobre a escrivaninha, onde pela manhã havia apenas partituras espalhadas, agora havia uma nova folha, perfeitamente centralizada, como se alguém a tivesse colocado ali com cuidado, com intenção. Holmes pegou a folha com as pontas dos dedos e Watson viu que era uma partitura, escrita com caligrafia antiga, quase idêntica às que haviam visto pela manhã, mas com uma diferença crucial. No topo da página, escrito em tinta vermelha, ainda brilhante, ainda úmida, estava um nome: Vincent. "Meu Deus", murmurou Watson. "Alguém esteve aqui." Holmes não respondeu. Apenas olhava para a partitura, os olhos percorrendo as notas com aquela intensidade que Watson conhecia, e quando finalmente ergueu o olhar, havia nele algo que Watson nunca vira antes. Não medo, não dúvida, mas compreensão, terrível e inevitável, de que estavam diante de algo que desafiava tudo o que conheciam, tudo em que acreditavam. "Não, Watson, não alguém, algo. E está nos chamando." E foi então, naquele exato momento, que ouviram.
Um som baixo, distante, vindo de algum lugar profundo no teatro. Uma nota de violino, lenta, melancólica, dolorosa, como se alguém estivesse tocando no escuro, sem pressa, sem medo, apenas tocando, tocando, tocando. E a melodia, embora Watson nunca a tivesse ouvido antes, parecia familiar, parecia tocar algo dentro dele, algo antigo, algo que deveria ter permanecido adormecido para sempre. E o silêncio, finalmente, começou a gritar. A melodia se arrastava pelos corredores como névoa viva, lenta, persistente, tocando cada canto com dedos invisíveis que não pediam licença, que não esperavam ser convidados. E Watson sentiu que o som não entrava apenas pelos ouvidos, mas pela pele, pelos ossos, como se vibrasse em alguma frequência que o corpo reconhecia antes mesmo que a mente pudesse processar. E havia naquelas notas algo de profundamente errado, algo que não deveria existir fora dos pesadelos, fora das memórias esquecidas, que a alma guarda trancadas, porque sabe, instintivamente, que algumas portas nunca devem ser abertas. Holmes ficou imóvel por um instante que pareceu eterno, a lanterna tremendo levemente em sua mão, e Watson percebeu que não era o medo que fazia o amigo tremer, mas algo pior. Reconhecimento, como se aquela melodia tocasse algo dentro dele que ele nunca soubera que existia, como se cada nota fosse uma chave, abrindo portas que ele construíra dentro de si mesmo ao longo de anos de racionalidade, de lógica, de recusa em acreditar no que não podia ser explicado, e agora, diante daquele som, impossível. Todas essas portas cediam uma por uma, e algo antigo, algo que ele mantivera preso, começava a escapar. Holmes, sussurrou Watson, a voz rouca, a mão já sobre o revólver, não porque acreditasse que uma arma pudesse protegê-los do que quer que estivesse tocando aquela música, mas porque precisava segurar algo sólido, algo real, algo que lhe lembrasse que ainda estava no mundo dos vivos, no mundo onde as coisas faziam sentido, onde a lógica ainda reinava. De onde vem isso? Holmes não respondeu imediatamente, apenas inclinou a cabeça, ouvindo. E Watson viu que ele estava tentando localizar a origem do som, mas havia algo de estranho na maneira como a melodia se movia, como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo, como se as próprias paredes a tocassem, como se o teatro inteiro tivesse se transformado em um único instrumento gigantesco, e eles, ali dentro, fossem apenas notas presas em uma partitura que alguém ou algo insistia em tocar até o fim. Vem de baixo, disse Holmes finalmente, a voz baixa, controlada, mas com uma tensão que Watson raramente ouvia nele. Do porão, onde guardam os instrumentos antigos, as partituras esquecidas, onde ninguém vai há anos. Watson sentiu o estômago se contrair, e o cheiro do camarim, aquele odor de sangue velho misturado a resina e medo, pareceu intensificar, como se reagisse à música, como se tudo ali dentro estivesse conectado de alguma forma que eles ainda não compreendiam, e talvez nunca compreendessem completamente. Precisamos descer, disse Watson, embora cada fibra de seu ser gritasse para que fizessem o oposto, para que fugissem dali, para que deixassem o mistério sem solução, porque algumas verdades, ele sabia, eram pesadas demais para serem carregadas, e algumas respostas mudavam quem as descobria de maneiras irreversíveis. Holmes assentiu, e Watson viu nele uma determinação fria, quase perigosa, como se o amigo tivesse decidido que não importava o que encontrassem lá embaixo, não importava o que a música revelasse, ele precisava saber, precisava entender, porque viver sem respostas, para Holmes, era pior do que qualquer verdade, por mais aterradora que fosse. Eles deixaram o camarim, a partitura com o nome de Vincent, ainda sobre a escrivaninha, brilhando sob a luz fraca da lanterna como uma acusação, como uma promessa não cumprida, e caminharam pelos corredores escuros, seguindo aquela melodia que não parava, que não hesitava,
que se arrastava pelas sombras com a paciência de algo que esperara décadas, talvez séculos, para ser ouvida novamente. As escadas que levavam ao porão eram estreitas, íngremes, com degraus gastos pelo tempo e pelo uso, e o cheiro que subia dali era de mofo profundo, de madeira apodrecida, de papel que há tanto tempo não via a luz do dia que começara a se desfazer sozinho. E Watson sentia que cada passo os levava mais fundo, não apenas no subsolo do teatro, mas em algo mais vasto, mais antigo, como se estivessem descendo não apenas escadas, mas através de camadas de tempo, através de memórias que a cidade inteira tentara esquecer, mas que ainda persistiam, teimosas, recusando-se a morrer completamente. A melodia ficava mais alta a cada degrau, mais clara, mais definida, e Watson percebeu que não era apenas uma nota repetida, mas uma composição inteira, complexa, com camadas de som que se entrelaçavam de maneiras que ele nunca ouvira antes, e havia nela algo de hipnótico. Algo que puxava a mente para dentro, que fazia o corpo querer se mover no ritmo daquela música, mesmo quando a razão gritava para que parasse, para que resistisse, para que não se deixasse levar. Quando finalmente chegaram ao porão, Holmes ergueu a lanterna e a luz que se espalhou revelou um espaço vasto, muito maior do que Watson esperara, com pilares de pedra sustentando o teto baixo e estantes sobre estantes repletas de instrumentos cobertos por panos empoeirados, de caixas empilhadas até o teto, de partituras amareladas que se amontoavam em cantos esquecidos como cadáveres de músicas que ninguém mais tocava, que ninguém mais lembrava. O ar ali era denso, quase sólido, carregado de umidade e de algo mais, algo que Watson não conseguia identificar, mas que fazia seus pulmões arderem a cada respiração, como se o próprio ar fosse velho demais, cansado demais, impregnado de tantas memórias que já não sabia mais como ser apenas ar. E no centro do porão, iluminada pela luz trêmula da lanterna, estava uma figura. Um homem de costas para eles, curvado sobre um violino que brilhava mesmo na penumbra. E ele tocava sem parar, os dedos deslizando pelas cordas com uma precisão que parecia sobre-humana. E a melodia que escapava daquele instrumento era exatamente a mesma que ouvira lá em cima. Mas agora, tão perto, era quase insuportável, tão intensa que Watson sentiu que seu coração começava a bater no ritmo da música, que sua respiração se ajustava ao compasso, que ele estava perdendo o controle sobre o próprio corpo, e só a mão de Holmes, segurando seu braço firme, inabalável, o impediu de dar mais um passo em direção àquela figura que tocava como se nada mais existisse no mundo. Como se o universo inteiro tivesse se reduzido àquele momento, àquela música, aquele silêncio entre as notas que gritava mais alto do que qualquer som. "Marlowe", chamou Holmes. A voz cortante, firme, rompendo o encanto com a força de quem se recusa a ser levado pela ilusão, pela loucura, pelo inexplicável. A música parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão profundo que Watson sentiu que podia ouvi-lo, senti-lo, tocá-lo, e era um silêncio errado, pesado demais, denso demais, como se algo tivesse sido interrompido no meio, como se a própria realidade tivesse parado de respirar por um instante. A figura virou-se lentamente, e quando a luz da lanterna finalmente iluminou seu rosto, Watson sentiu o sangue gelar nas veias, porque aquele rosto, embora fosse de Vincent Marlowe, não era mais completamente humano. Havia nele algo de vazio, de ausente, como se o homem tivesse partido e deixado apenas a casca, apenas a forma e o que habitava aquele corpo. Agora era outra coisa, algo que olhava através dos olhos de Marlowe, mas que não era Marlowe. Algo que sorria com a boca dele, mas que não. Sabia sorrir da maneira certa, que imitava a humanidade, mas não a compreendia, e havia no cheiro que emanava dele algo de pútrido,
de morto há tempo demais, mas que se recusava a apodrecer completamente, que insistia em permanecer, em existir, em tocar aquela música que nunca deveria ter sido ouvida. Ele me chamou, disse Marlowe, mas a voz não era dele. Era algo que usava sua voz, que a moldava de forma errada, com pausas nos lugares errados, com entonações que não faziam sentido. E eu ouvi. E agora? Agora preciso terminar. Preciso tocar até o fim, até que a música esteja completa. Holmes deu um passo à frente e Watson viu que ele tremia, não de medo, mas de algo mais profundo, de raiva, de recusa em aceitar o que via, de determinação em trazer o amigo de volta da beira do abismo onde ele pendurava, prestes a cair. Vincent Marlowe, ouça-me. Você não está sozinho. Você não precisa fazer isso. A música não é sua, nunca foi. É dele, de Thornwell. E ele está morto. Morto há séculos. O que você ouve não é real. Marlowe riu, e o som foi terrível, como vidro se quebrando, como algo que deveria ser alegre, mas que saía torto, distorcido, errado. Real? O que é real, Sr. Holmes? O silêncio é real, e o silêncio quer ser preenchido, e eu o preencho, nota por nota, até que não sobre nada além da música, até que eu me torne a música. Watson viu que Holmes hesitava, e pela primeira vez, desde que o conhecera, viu no amigo algo que nunca imaginara ver. Impotência, a terrível compreensão de que a lógica, pela primeira vez, não era suficiente, de que havia algo ali que não podia ser resolvido com raciocínio, com dedução, com ciência, porque o que tomara Vincent Marlowe não era algo que vivia no mundo da razão, mas em outro lugar, um lugar onde a música era mais real do que a carne, onde o silêncio pesava mais do que qualquer grito, e onde a fronteira entre o som e a loucura era tão fina que bastava uma única nota para atravessá-la e nunca mais voltar. E foi então que Watson percebeu. O violino que Marlowe segurava não era o dele. Era outro, mais antigo, com verniz escurecido pelo tempo. E nas cordas, ainda brilhando sob a luz fraca, havia sangue fresco. Não o sangue de Marlowe, mas de outra pessoa, de alguém que estivera ali antes, de alguém que também ouvira a música e que também pagara o preço. Holmes, sussurrou Watson, a voz trêmula, precisamos tirá-lo daqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, Marlowe ergueu o violino novamente, posicionou o arco e começou a tocar. E a melodia que escapou daquele instrumento foi tão bela, tão perfeita, tão devastadoramente triste, que Watson sentiu lágrimas queimando nos olhos. Sentiu que algo dentro dele se partia e viu com horror que Holmes também sentia, que o amigo lutava contra aquilo com toda a força de sua vontade, mas que a música era mais forte, sempre mais forte, e que o silêncio finalmente estava prestes a vencer. A música envolvia tudo, preenchia cada espaço vazio do porão, cada fenda nas paredes de pedra, cada suspiro não dado, cada palavra não dita. E Watson sentiu que ela não estava apenas no ar, mas dentro dele, vibrando em seus ossos, pulsando em seu sangue, como se tivesse encontrado algo adormecido em sua alma e o despertado com a crueldade de quem sabe que algumas coisas, uma vez acordadas, nunca mais voltam a dormir. Holmes permanecia rígido, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, e Watson via a luta silenciosa acontecendo no rosto do amigo. A batalha entre a razão que o definira a vida inteira e algo mais antigo, mais profundo, que aquela melodia tocava com dedos invisíveis, sussurrando promessas de compreensão, de verdades que só poderiam ser alcançadas se ele se entregasse, se parasse de lutar, se deixasse a música levá-lo para onde Marlowe já fora levado, para onde tantos outros, ao longo dos séculos,
haviam sido arrastados pelo canto silencioso de Elias Thornwell, compositor que nunca morrera completamente, porque sua obra ainda vivia, ainda respirava, ainda procurava quem a tocasse, quem a completasse, quem se tornasse parte dela, até que não sobrasse nada além de notas e silêncio. "Pare!" disse Holmes, e havia em sua voz algo que Watson nunca ouvira antes, algo que estava além da autoridade, além do comando. Era quase uma súplica. Quase um grito abafado de alguém que sentia o chão ceder sob os pés e lutava desesperadamente para não cair. "Vincent, por favor, pare! Olhe para mim! Olhe para o que está segurando! Esse não é seu violino! Nunca foi! É o dele, de Thornwell! E ele o está usando! Está usando você!" Marlowe continuou tocando, mas algo mudou em seu rosto. Algo tremeu por um instante, como se uma parte do verdadeiro Vincent ainda estivesse ali, presa, sufocando sob o peso daquela música que o consumia nota por nota, e Watson viu que lágrimas escorriam por suas bochechas. Lágrimas que ele não parecia sentir, que caíam como se pertencessem a outra pessoa, a alguém que chorava por ele, porque ele próprio já não conseguia, já não sabia como. "Eu não posso", murmurou Marlowe, a voz quebrando entre as notas. Se eu parar, ele volta. O silêncio volta. E o silêncio é pior, Sr. Holmes. É muito pior. Porque o silêncio sabe tudo o que fiz, tudo o que sacrifiquei. Todos aqueles que precisaram calar para que eu pudesse tocar. Holmes deu outro passo à frente e Watson sentiu o coração acelerar porque sabia, instintivamente, que o amigo estava prestes a fazer algo perigoso, algo que poderia salvá-los ou destruí-los, e não havia como saber qual seria o resultado até que fosse tarde demais. "Do que está falando, Vincent? Quem precisou calar?" E foi então, naquele momento suspenso entre uma nota e outra, que Marlowe finalmente olhou para eles. Realmente olhou. E Watson viu nos olhos dele não loucura, mas culpa. Uma culpa tão profunda, tão devastadora, que parecia ter peso físico, que parecia arrastar o homem para baixo como âncora presa à alma. "Ele me disse que precisava de sangue", sussurrou Marlowe, a voz tão baixa que era quase inaudível, quase um pensamento compartilhado em vez de palavras ditas. "Thornwell. Ele me disse que a música não podia ser tocada sem sacrifício, que toda nota tinha um preço, e eu paguei." Watson sentiu o estômago se revirar, e o cheiro do porão, mofo, madeira apodrecida, sangue velho, pareceu intensificar até ser quase insuportável. "O que você fez, Vincent?" Marlowe sorriu, e o sorriso foi terrível, cheio de algo que estava além do arrependimento, além da loucura. Era a expressão de alguém que cruzara uma linha da qual não havia retorno e que agora habitava um lugar onde a moral, a razão, tudo o que tornava alguém humano havia sido dissolvido pela música, pela obsessão, pelo desejo insaciável de tocar algo que ninguém mais tocara, de ser lembrado, de ser imortal da única forma que ele sabia. Meu rival, Friedrich. Ele também queria tocar a obra de Thornwell. Também a procurava, e quando eu a encontrei, quando finalmente a segurei em minhas mãos, ele tentou roubá-la de mim, tentou tirar o que era meu, e eu não podia deixar. Não podia. Holmes fechou os olhos por um instante e Watson viu a dor atravessar o rosto do amigo, porque ele entendia agora, entendia tudo. O sangue no violino não era de Marlowe, era de Friedrich, o rival que desaparecera meses antes e que todos acreditaram ter fugido para o continente, mas que, na verdade, jazia em algum lugar escondido, silenciado para sempre, sacrificado no altar de uma música que não deveria existir. "E na noite da estreia?" perguntou Holmes, a voz baixa, carregada de algo entre pena e repulsa. "O que aconteceu no camarim?"
Marlowe baixou o violino lentamente, como se o peso do instrumento tivesse se tornado insuportável, e Watson viu que suas mãos tremiam, não de medo, mas de exaustão, como se ele tivesse estado tocando não por horas, mas por dias, por semanas, sem parar, sem descansar, e seu corpo finalmente começasse a ceder. Eu ia tocar, ia revelar a obra ao mundo. Mas quando me trancei no camarim, quando segurei o violino e posicionei o arco, eu ouvi a voz dele, de Thornwell, e ele me disse que ainda não estava completa, que faltava uma última nota, a mais importante, a que selaria tudo. E qual era essa nota? Watson mal conseguia respirar. Marlowe ergueu os olhos, e neles havia um vazio tão profundo que Watson sentiu que, se olhasse por tempo demais, cairia nele e nunca mais encontraria o caminho de volta. Eu. A nota era eu. Meu silêncio. Minha ausência. Ele queria que eu desaparecesse, que me tornasse parte da música para sempre. Holmes abriu os olhos, e Watson viu que ele compreendera, que todas as peças finalmente se encaixavam. Marlowe não fora sequestrado, não fora morto por outro. Ele próprio escolhera desaparecer, escolhera descer aquele porão e tocar, até que não sobrasse nada dele além da melodia, até que sua identidade, sua alma, tudo o que o tornava Vincent Marlowe, fosse consumido pela obra de Thornwell, e ele se tornasse apenas mais um instrumento, mais um eco daquela música maldita que esperara séculos para encontrar alguém disposto a pagar o preço final. Vincent, disse Holmes, e havia em sua voz algo de final, de despedida. Você ainda pode parar, ainda pode voltar. A música não precisa de você. Nunca precisou. Ela apenas quer. E há uma diferença. Marlowe olhou para o violino em suas mãos, e por um momento, apenas um único momento precioso, Watson viu hesitação, viu dúvida, viu a centelha do homem que ele fora antes de a obsessão consumi-lo e pensou com esperança dolorosa que talvez, apenas talvez, ainda houvesse salvação, ainda houvesse um caminho de volta. Mas então Marlowe sorriu novamente, e desta vez o sorriso era de paz, de aceitação, de alguém que finalmente encontrara o lugar onde sempre pertencera. E Watson soube, com certeza terrível, que o haviam perdido, que Vincent Marlowe já não existia mais, que o que restava era apenas uma sombra, um eco, uma nota prolongada que se recusava a terminar. Não há volta, senhor. O Holmes, disse Marlowe suavemente, e sua voz soava distante, como se viesse de muito longe, de um lugar onde a razão não alcançava. Só há música e silêncio. E eu escolhi a música. Sempre escolhi. Ele ergueu o violino pela última vez, posicionou o arco e começou a tocar a nota final, aquela que Thornwell esperara séculos para ouvir, e a melodia que encheu o porão foi tão bela, tão devastadoramente perfeita, que Watson sentiu que seu coração se partia. E viu Holmes fechar os olhos com força, lutando contra as lágrimas que insistiam em cair, porque ambos sabiam que estavam testemunhando não apenas o fim de Vincent Marlowe, mas o nascimento de algo que nunca deveria ter existido, algo que continuaria existindo muito depois que eles partissem, muito depois que o teatro ruísse, muito depois que Londres virasse poeira, porque a música, uma vez tocada, nunca morre completamente, apenas espera pacientemente pelo próximo ouvinte disposto a escutar, pelo próximo músico disposto a pagar o preço. E então, tão repentinamente quanto começara, a música parou. Marlowe abaixou o violino e Watson viu que ele sorria, um sorriso tranquilo, quase feliz. E quando o homem se virou para a sombra mais profunda do porão, para um canto onde a luz da lanterna não alcançava, Watson jurou que viu outra figura ali,
alta, magra, com mãos longas que se estendiam em boas-vindas, e Marlowe caminhou em direção a ela com passos leves, quase dançantes, e quando chegou àquela escuridão impenetrável, simplesmente desapareceu, como fumaça que se dissolve, como som que se perde no vazio, e tudo o que restou foi o violino, caído no chão, ainda vibrando levemente, ainda ecoando aquela última nota que parecia não querer terminar nunca. Holmes e Watson permaneceram em silêncio por tempo que não souberam medir, e quando finalmente saíram do porão, quando subiram aquelas escadas estreitas e deixaram o teatro para trás, nenhum dos dois falou, porque não havia palavras para o que haviam presenciado. Não havia lógica que pudesse explicar, não havia razão que pudesse consolar. Apenas caminharam pela névoa de Londres, lado a lado, carregando o peso daquele silêncio que agora era deles também. E Watson sabia que aquela noite os mudara de maneiras que ele ainda não compreendia completamente, mas que sentiria pelo resto da vida. Toda vez que ouvisse música, toda vez que o silêncio se prolongasse demais, toda vez que se perguntasse o que havia além da razão, além da lógica, além de tudo o que acreditava ser real. E em algum lugar, entre as sombras de Londres, entre os teatros esquecidos e os porões onde a luz nunca alcança, a música de Elias Thornwell continuava tocando, esperando, sempre esperando, pelo próximo que ousasse escutar. Se esta jornada pelas sombras da música, entre silêncios que pesam e melodias que nunca terminam, embalou você até o sono, inscreva-se no Cine Travesseiro, ative o sininho para não perder nenhum novo mistério sussurrado nas noites de Londres e compartilhe nos comentários. Você teria a coragem de tocar uma música proibida, mesmo sabendo do preço? Ou o silêncio, por mais pesado que seja, ainda seria melhor. Que o silêncio desta noite seja gentil com você, que a música de seus sonhos seja leve como plumas e que nenhum eco do passado venha perturbar seu descanso. Bons sonhos, querido viajante. Durma bem.